Hoje eu quero conversar com você sobre a Suprema Corte da Justiça Divina. Para introduzir esse assunto, eu vou compartilhar agora com vocês um vídeo que apareceu para mim enquanto eu estava rolando nas minhas redes sociais. Confira aqui comigo. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos, tô noiva e tô grávida. Sim, você não ouviu errado. Quando uma coisa assim acontece no meio cristão, é muito difícil as pessoas não julgarem. Mas tem uma coisa que é pior do que as pessoas te julgarem, é você se auto-julgar. Quando a gente cai, o sentimento de culpa é inevitável. Mas quando esse pecado ele se torna algo visível, que vai a público, esse sentimento ele se torna ainda mais intenso, porque é aí que o ego é quebrado de verdade. No começo, eu não me perdoava e eu achava que o Senhor também nunca poderia me perdoar por isso. Bom, quando eu vi o relato dessa jovem, eu me lembrei de um versículo. Versículo esse que me ajudou muito durante a minha caminhada. Eu queria compartilhar com você hoje aqui. Está na epístola do apóstolo João, capítulo 3, 1 João 3, versículo 20. Diz assim: E ainda que o nosso coração nos condene, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Vou ler com outra tradução. E ainda que a nossa consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. Quando nós falamos do nosso coração ser pecaminoso, nosso coração muitas vezes ter sentimentos que nos afastam de Deus, geralmente a gente pensa naqueles pecados mais explícitos. A gente pensa assim, a pessoa se apaixonou, por exemplo, por alguém fora do seu casamento e ali o seu coração o envolveu e o levou ali a cometer, aquele ato, a pessoa se envolveu nos seus sentimentos. A gente, muitas vezes, quando fala do nosso coração nos levar para distante de Deus, a gente sempre pensa nessas coisas ligadas ao prazer, à libertinagem. Lá, tá vendo? Fulano é ganancioso, o seu coração é ganancioso e essa ganância o levou para longe de Deus. E é verdade, sim. A busca desenfreada pelo prazer, a busca desenfreada pelo sucesso, por se dar bem, por muitas vezes se sobrepor ao próximo, se querer ser melhor, é daí que vem as contendas. Tudo isso vem do nosso coração, sim. Mas, muitas vezes, o nosso coração ele pode tentar nos afastar de Deus e o diabo, claramente, ele vai se aproveitar dessa nossa fragilidade, do nosso coração, pelo um caminho meio que inverso, fazendo a gente ter uma visão errada sobre como funciona a justiça e o amor de Deus. Muitas vezes, e muitas pessoas não conseguem desfrutar mais da presença de Deus após cometer um erro grave. Ela ali se sente indigna e, com os olhares das pessoas ao redor, ela se sente menos digna ainda, muitas vezes quando é algo exposto. Mas a verdade que a palavra de Deus traz aqui em 1 João, ela é mais profunda. O nosso coração, ele pode nos afastar de Deus através de desejos prazerosos, mas também através de tristezas, que muitas vezes a gente acha até que está de acordo com a palavra de Deus. Aqui nós vemos um coração nesse versículo condenando alguém. Só que o apóstolo João diz, maior é Deus do que o nosso coração. Muitas vezes a gente vai se sentir indigno. E esse sentimento, para muitos de nós, vai parecer que vem de Deus. Como se essa consciência e esse coração que fala no seu íntimo fosse Deus. Mas muitas vezes não é. Até para nos julgarmos a nós mesmos, nós somos insuficientes. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo que da Suprema Corte da Justiça de Deus. A nossa consciência, muitas vezes sim, ela pode nos ajudar sim também, entre o certo e o errado. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 1. Porém, ela é insuficiente, ela é falha, ela é incompleta
diante da obra redentora de Cristo e diante da justiça que só Deus pode exercer, diante do julgamento que só Deus pode exercer. Quantas vezes eu já vi pessoas que se afastaram da igreja e você pergunta à pessoa, porque eu errei ali, e aí desanimei, né? Porque aí, para eu estar na igreja, eu tenho que estar sério, né? Então eu não sou digno. A pessoa, com seu coração pecaminoso, ela acha que ela deve criar um julgamento sobre si mesma, sendo que não é isso que o perdão de Cristo nos revela. A gente lembra daquele homem que desceu pelo telhado, e ele desceu ali, foi ajudado pelos seus amigos a descer pelo telhado. Ele recebeu o perdão de Jesus de uma maneira que nem aquele homem esperava. Aquele homem foi ali para ser curado. Mas eu quero dizer para você que me assiste que talvez, muitas vezes dentro da sua melancolia, você que talvez tenha um temperamento que se faz muito autoexame, o autoexame é necessário, mas ele tem o seu lugar, entende? Ele tem o seu lugar. Saiba que o amor de Deus, ele transcende, ele passa por cima, muitas vezes, do nosso julgamento, desse nosso autoexame. O amor de Deus, o julgamento de Deus, ele é maior do que muitas vezes o julgamento da própria igreja. Com isso, não estou dizendo que a igreja não possa julgar, como Paulo também nos orientou a fazer, e Cristo também nos orientou a fazer em Mateus 18. A igreja, sim, deve fazê-lo em casos, mas a igreja, ela deve fazer isso com temor diante de Deus e com critérios na palavra de Deus, querendo cumprir a palavra de Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus também pela vida daquela pessoa ali que às vezes vai estar um momento afastado em disciplina. Mas até para o julgamento que a igreja pode fazer, há um limite. Tanto um julgamento negativo, quando a igreja determina uma pena sobre alguém ali da comunidade, da igreja no caso, algum irmão da igreja que pecou contra outro irmão de maneira grave e ali a igreja decide às vezes afastar aquele irmão de algum cargo ministerial, tudo mais, mas a igreja ela só pode julgar de acordo com a palavra de Deus. E o julgamento da igreja é um julgamento limitado diante do julgamento que só Deus pode fazer. Como disse, eu não estou dizendo que a igreja não possa julgar, mas o que eu estou dizendo é que a igreja ela tem suas limitações, tanto para o negativo, como eu disse, com a punição, até também para declarar perdão sobre uma pessoa. Muitas vezes, no passado, quantos reis ricos e que não tinham arrependimento algum compravam o perdão da Igreja Católica Romana com seus dinheiros, enfim, com suas posses. Então, existe um julgamento que só Deus pode fazer, que eu não posso fazer por mim mesmo e nem as pessoas podem fazer por mim mesmo. Mas eu posso entendê-lo melhor pela palavra de Deus e confiar e descansar em Deus. É muito importante isso, esse conceito do descanso, entender que nem a nossa fé ela é totalmente de domínio nosso. Nós somos limitados. Nós devemos sim buscar Deus a cada dia, entender a sua palavra, entender a sua verdade. Mas nós somos limitados diante da grandeza, da santidade, da justiça e do amor do nosso Deus. Haverão momentos que só Deus vai poder decretar a sentença sobre a sua vida. E nem você, com a tua santidade ou com a tua percepção de justiça, vai entender, muitas vezes, quando você não estiver se perdoando, quando você for abraçado pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. E continuando o relato da menina, ela também encontrou essa graça maravilhosa, esse perdão maravilhoso em Deus. Vamos continuar ouvindo o relato dela. Por isso. Até então, o momento que eu entendi que eu não posso mudar o caráter de Deus. Apesar dos meus erros, ele continua sendo um pai amoroso, perdoador, fiel e bondoso. E ele nunca vai deixar de ser, assim como ele nunca deixou de ser. Foi um processo lento,
bem difícil, onde o Senhor continuou falando comigo e estando presente, por mais que eu tentasse me afastar pela culpa que eu sentia. Nesse processo eu me tornei muito mais dependente do que eu nunca fui e fui muito moldada, mesmo ali no silêncio e diante de toda a dor. Por mais que seja difícil para nós, seres humanos tão limitados, entender isso, o nosso erro não nos define. Porque uma vez filhos de Deus, uma vez aceitando o Senhor sobre a nossa vida, nós continuamos sendo filhos do Senhor com um propósito e uma identidade. E isso não pode simplesmente ser tirado, abandonado, porque a gente acha que a gente não merece mais, porque a graça do Senhor nos basta. É maravilhoso saber que o Espírito Santo ele nos resgata do nosso senso de justiça, muitas vezes distorcido, falho, pequeno, muitas vezes cansado, um senso de justiça que muitas vezes nos traz um fardo que Deus não mandou nós carregarmos, que muitas vezes atrapalha a nossa caminhada com Deus. Mas é muito maravilhoso saber que existem pessoas crentes em Jesus que ainda conseguem, apesar dos seus erros e falhas, desfrutarem do amor e do perdão de Jesus, que é maravilhoso e gracioso. A Ele a glória para sempre. Amém.